Muito bem, gente. Mais um encontro, então. Nós estamos no item 7 do programa, que é a jornada heróica da alma, né? Essa jornada que todos nós temos que enfrentar para poder, de uma certa maneira, realizar o nosso processo de individuação. Então, é o capítulo da Iris, né? Ela vai trazer alguns elementos da jornada do herói, pegando Jesus como o maior herói que nós tivemos, como realmente esse arquétipo máximo que representa essa imagem do self para nós, né? Ela começa questionando o que é necessário para se fazer um herói. Vai trabalhar isso no capítulo. Eu não vou me ocupar tão diretamente com o capítulo, a gente vai podendo discuti-lo, né, e trazer as questões de vocês, dúvidas e aprofundamento, mas eu queria ampliar um pouquinho esse universo do herói e trazer algumas ideias em cima desse tema. E a gente vai fazendo a relação com o material do livro daí, tá bom? Daí a gente vai vendo as possibilidades que vocês possam fazer essa relação e a gente poder ir aprofundando esse item. Então, a gente vê assim pelo capítulo, pelo que a Iris nos coloca, né, que o mito heróico, né, ele traz muitos elementos simbólicos, muitos elementos arquetípicos importantes para as etapas do processo de individuação. Então, na jornada heróica, nós somos convidados a desvelar, de uma certa maneira, a nós mesmos, né? A conquistar, né, a nossa essência espiritual, né, a nossa condição, né, de inteireza, de plenitude. E isso se dá por uma série de embates, né, e de tensões, de lutas, derrotas, enfrentamentos, força, entrega, morte e renascimento, porque, de certa maneira, o mito heróico ele é, de uma certa forma, um processo de morte e renascimento. Tá? E, dentro da jornada heróica, a gente pode dizer que o mito do herói é o mais comum e mais conhecido no mundo todo. Então, seja assim, a gente vê isso nos contos de fada, nos mitos em geral. Então, é um tema dentro da literatura mítica, né? O que é o mais comum, assim, que a gente pode ter mais contato em termos de tema arquetípico. E o Junito, que é um mitólogo brasileiro, ele coloca que o mito heróico ele é considerado um mito de iniciação. E ele é composto por 3 etapas, que é separação, iniciação e retorno. Tá? Então, esses são os elementos que estão ligados ao mito heróico. E, de uma certa maneira, então, o tema é sempre o mesmo, que é a ideia do drama do renascimento através da morte. Porque eu falei que todo mito heróico ele fala de morte e renascimento. Tá? Então, e do ponto de vista psicológico, o mito heróico e toda a simbologia, né, da jornada do herói surge uma necessidade justamente da consciência, né, no primeiro do próprio ego, estruturar e se fortificar. Que, de certa maneira, esse movimento do espírito reencarnar, emergir novamente a partir de um contexto, se constituindo, né, e tendo que enfrentar as forças do inconsciente, né, parte dessa jornada heróica.
Então, de uma certa maneira, a questão essencial aí, né, do mito heróico, ou seja, sua atribuição essencial, é desenvolver no indivíduo a consciência do ego, no sentido de poder reconhecer as suas próprias forças e fraquezas, né, de maneira a poder estar preparado a enfrentar os desafios da vida. Então, a gente pode dizer que o mito heróico é um meio simbólico através do qual o ego emergente vence a inércia do inconsciente, liberando o homem amadurecido do desejo regressivo de voltar ao estado de bem-aventurança da infância, né? Essa regressão que todos nós temos nesse mundo, né, protegido da grande mãe, né? Então, Vânia, quer colocar alguma coisa? Sim, obrigada, Gerson. Então, na realidade, o nosso espírito reencarna, a expressão do nosso espírito é o ego, e o espírito faz, através desse ego, dessa identidade, essa experiência, que é essa jornada com o objetivo de reconhecer os próprios potenciais, né? E vencer as próprias fraquezas. Sim, porque, na verdade, o ego ele é o centro da consciência e, como tal, ele é a forma como o self tem para se manifestar nesse primeiro momento, né? Então, de uma certa maneira, o self depende do ego, né? O ego é uma parte do self, né? E o ego não existe sem o self, mas o self precisa do ego para poder se manifestar também, né? E poder realmente construir essa mediação entre o mundo interno e o mundo externo, né? Então, claro, esse ego ele pode estar limitado e anestesiado e perder a conexão com o self, né? Mas o que a gente quer é que esse ego se estruture, se amadureça, justamente para poder reconhecer depois que ele está inserido numa dimensão maior, que é justamente o self, e poder servir daí o self, né? Poder se integrar ao self, né? Então, de uma certa maneira, o Jung também viu no mito do herói não só a questão do ego emergente, mas também do ego do conceito de libido, da energia, né? Então ele via aí também a consciência e o mito do herói como parte desse processo que é a energia psíquica, né? O símbolo da libido, porque o herói é um mito solar, é como se fosse a força vital, a libido, né? Também representado pelo sol, e o herói como também essa figura solar, né? E que está ligado à peregrinação, uma imagem também do anseio do movimento, né, do sol, né? Então, de uma certa maneira, a jornada do sol que enfrenta a noite e vence a noite todos os dias, renasce, uma relação também com o mito herói. Mas, na realidade, quem faz a jornada é o espírito através da expressão que é o ego, né? A expressão do self, que é o ego. É que assim, Vânia, todo o herói é sempre filho de um deus com uma mortal. Nascimento do herói. Então, o herói realmente representa a nossa dupla natureza. Mortal e imortal, entende? Então, isso está falando dessas duas condições da gente. Tá? Entendi. Denise? Obrigada. Então, Gelson, aí tem uma colocação aqui no livro que ela fala aqui, que foi o próprio Jung que falou, que é o seguinte, que eu não entendi, tá?
De um lado, o risco imenso da Qual é a página que tu estava para o pessoal poder acompanhar? 87, a página 87, o primeiro parágrafo, por favor. Sim. Ok? Sim. Então, vamos lá. De um lado, o risco imenso da inflação, do outro, a necessidade de assumir o fato de ter aprendido a conhecer e a querer mais do que os outros. E isso nos levará ao verdadeiro encontro com o Pai. Eu não entendi isso aqui, não. É o seguinte, é que o herói, assim, que dentro da cultura grega, existiu o metron. O metron é a justa medida do humano. Uma das coisas mais terríveis para um grego é querer se comportar como os deuses. É sair da sua medida, da medida do humano. E toda vez que ele se comporta além da sua medida, ele age naquilo que chamam de híbris, uma inflação do ego, uma inflação. E essa inflação, ela é terrível porque tu se comportou como os deuses. E aí tu quis ter essa presunção de agir como os deuses, vai ter que ser castigado pelos deuses. Né? Aí tem vários híbridos, sabe, na cultura grega antiga, vários tipos de inflação. Uma delas era a liça. A liça é a morte com sangue. Só os deuses podem matar, não os homens. Então, uma das coisas terríveis do cidadão grego era se ele tirasse a vida de alguém. Então, tem várias híbridas. Aqui, no capítulo, essa citação, referindo justamente essa dimensão do ego que tende a querer mais e além. Né? O mito do herói é justamente isso, é um mito de superação. Como a gente tem, o herói é filho de um mortal com Deus, ele não é só humano, ele tem um lado divino também. Isso faz com que ele age nessa híbrida, mas ele pode agir nessa híbrida, mesmo que ele também possa ser castigado pelos deuses, porque ele tem honorabilidade, ele tem, né? Então, de uma certa maneira, nós temos essa tensão interna entre a tendência de inflar e se perder na inflação, né? O risco da inflação, de a gente achar que pode mais do que qualquer outra coisa, de ser onipotente, do ego, de ser ego se achar melhor do que os outros, de ser o centro do mundo. Essa inflação é o risco do herói. O herói, porque a pessoa se torna um herói muito também pela tarefa, né? Na tarefa, tu faz algo grandioso, as pessoas não têm condições de fazer. Isso torna uma pessoa herói, né? Algo um feito heróico, algo excepcional, né? Então, o perigo, de uma certa maneira, é justamente ficar nesse movimento heróico do fazer, 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 se identificando com esse ato formal da tarefa e perdendo o essencial. Esse é o risco da inflação. Mas, ao mesmo tempo, né, essa híbris, essa inflação, ela é necessária, porque a gente tem que superar nós mesmos, a gente não pode se acomodar, a gente não pode regredir, a gente tem que enfrentar a vida, a gente tem que acreditar em nós, né? De uma certa maneira, ter mais, né? Desejar ser melhor, desejar realmente a plenitude, desejar a perfeição. Né? Então, de uma certa forma, a gente é filho do Deus. E como filho de Deus, temos em nós também o lado divino. Isso nos impulsiona a superar a nós mesmos e ir além da nossa própria realidade. Tem essa dupla questão aí do herói, que pode ser ela é importante, porque ela desperta e nos leva a movimento de superação, mas tem um perigo da inflação. Então, essas duas coisas estão em jogo aí, né, quando a gente fala do herói. Obrigada. Tem uma questão no chat aqui, né, que a Anice coloca: o self que precisa do ego para se expressar, ou é o espírito correto? Sim. Quando a gente fala em self, é essa dimensão total do nosso ser, que é o espírito. Né? E não o self como a essência divina em nós.
não é, que de uma certa maneira a essência divina em nós, né, representaria aquela força autorreguladora da psique, porque o self é ao mesmo tempo a totalidade, né, de uma certa maneira, né, que representa o espírito e aquilo que é essencial enquanto realidade do ser, né, que nos constitui como ser que transcende a existência, né, o ente, né? E tem aí o self como o princípio autorregulador que está ligado à imagem divina, né? De uma certa maneira, num certo sentido, eles se equivalem, mas, claro, aqui a gente está falando mais do espírito, né? Do self enquanto espírito, mas que quer realizar também, né, a sua dimensão divina, porque isso é, de certa maneira, um movimento que também está ali impulsionado no nosso movimento de individuação. Tá? Mariana? Gelson, aqui na página 94, ela vem falar sobre o abandonando o paraíso da infância. Abandonar o paraíso da infância não eu vejo assim como um ato mais de humildade. Qual é essa relação com o herói? Porque o herói é aquela inflação, né? Porque aqui ela vai falando que é abandonar o nosso mito infantil, ou seja, a gente deixar realmente essas coisas dos nossos pais de lado e olhar para a gente, né? Toda essa tendência, né, Mariana, de querer ficar nesse mundo, né, de provisão da infância, que é um mundo protegido. É um mundo de amparo, é um mundo de não autonomia. Então, de uma certa maneira, o mito heróico rompe com a dimensão infantil no sentido de realizar todo o potencial que a gente tem, né? E realmente abandonar esse lugar da infância muitas vezes está ligado ao nosso medo e receio de enfrentar a vida, né? E de abrir mão da proteção e ter a coragem, né, de poder pagar o preço pela nossa existência. Então, de uma certa maneira, e aí realmente também se separar de pai e mãe, né? Eu não sou meu pai, nem sou minha mãe. O meu destino ele é determinado pela meu compromisso com a minha individuação e não com o desejo do meu pai e o desejo da minha mãe. Então tem todo esse movimento que está aí ligado a poder romper, né, com as imagens infantis de pai e mãe e do meu mundo também da infância. Ok, obrigada. Eu sou Li. Oi, boa noite. O que eu queria perguntar é o seguinte, que como você falou que são deuses e filhos de deuses, da deusa, né, do Deus, de deuses e do homem. E então significa que eles são semideuses, o herói, né? Então o herói é um arquétipo, e esse arquétipo, e os deuses também são arquétipos na realidade, não é verdade? Então, eu queria saber como é que é o herói, ele evolui. Se os deuses evoluem, eu quero dizer o seguinte, existe aqueles testes sobre deusas e coisa e tal, né, que você deu uma vez para nós. Eu fiz há mais de um ano atrás, e eu fui fazer de novo exatamente hoje. E não era mais aquela deusa, era já uma deusa mais madura. Então, eu pensei assim, meu Deus, então eu amadureci, então eu evoluí. E daí eu passo aqui para o herói. O herói, ele também evolui? Ou ele continua a condição dele? Porque somos nós, na realidade. Você está falando do ego, falando do self, né? Então, na realidade, é uma representação de nós. Então, como é que fazemos vamos ficar a vida inteira, então, debaixo do herói? Como é que é? Porque eu preciso saber isso para não ficar naquela coisa da fantasia. Na verdade, assim, os deuses são atributos arquetípicos que atravessam nossa existência com qualidades fundamentais, como elementos psicológicos essenciais da nossa vida, né? E o herói representa
um atributo ligado muito à consciência, né? Porque como o herói ele é filho de um Deus como mortal, é a combinação dessas forças arquetípicas no humano. Então, o herói já é uma elaboração de um projeto de como eu vou, de uma certa maneira, construir a minha trajetória, porque o mito do herói é um mito de um trajeto, de uma jornada, como diz aqui o livro, né? E aí a gente vê assim, todos os mitos heróicos, a gente vê que a vida do Cristo também foi assim, parte de um nascimento humilde, mas milagroso, aonde já tem ali no nascimento os sinais de uma força sobre-humana precoce e uma ascensão rápida à notoriedade, né? É uma luta triunfante contra as forças do mal, né? A gente vê que Jesus foi perseguido antes mesmo de nascer, né? Tem toda a questão da fuga ali de Maria e José. Então, toda a dimensão da história dos heróis tem muitos esses padrões aí, né? De poder vencer as forças contrárias, depois de poder enfrentar, né, a tentação do orgulho, da híbris, né? Jesus foi tentado quando foi para o deserto, né? Depois o motivo da traição, de um lado, ou o sacrifício heróico, né? Então, essa morte simbólica, revelando o nascimento de uma nova fase. Então, no mito heróico tem uma partida, uma iniciação e um retorno. De uma certa maneira, o mito heróico está falando da jornada de todos nós, né? Mas cada um... Exato, isso que eu queria saber. Então, ele vai evoluindo. Mas cada um tem os seus arquétipos, cada um é filho de um Deus, né? Cada herói é filho de um Deus. Então, nós temos nossos arquétipos que compõem essa jornada, na qual a gente tem que aprender a lidar com eles e transformar esses arquétipos, ou aproveitar esses arquétipos em favor dessa jornada, dessa individuação, né? Obrigada. Silvia? Hey. Alô, boa noite. Gelson, o que eu queria perguntar é o seguinte, na jornada do herói, que a gente vê na mitologia, ele é chamado à aventura, ele sai, tem aquela parte desconhecida, a parte conhecida, a parte desconhecida, ele encontra as várias tarefas, que ele tem que enfrentar vários problemas, daí ele é ajudado, ele tem um mentor, e depois é dado para ele uma revelação que ele descobre através de todos os trabalhos que ele efetuou durante o período que ele está indo. Daí tem um momento da transformação, tem o pagamento das coisas que ele fez, para depois ele se tornar puro quando ele volta. Então, seria esse o processo, psicologicamente falando, que você está falando, e aí eles fazem uma comparação também disso. Esse processo do herói é o que nós vamos para aprendermos sobre nós, porque ela fala em conversar com a sombra, conhecermos quem nós somos, realmente conversar com o nosso eu, não projetar as coisas para os outros. E, inclusive, no fim, o Jung fala sobre o processo de individuação, e ele diz que achar o Cristo dentro de nós. Seria esse processo psicológico que a gente tem que passar por todas essas fases, até chegar nesse ponto. Sim, nós temos, de certa forma, a gente fica o herói de nós mesmos. Exatamente, né? O Cristo é o símbolo do self a ser conquistado. Nessa jornada heróica, a gente passa por sempre essas 3 fases aí que tu citaste, né? Que envolve a partida, que também é chamado de aventura, né? Que é um outro termo, né? Que justamente, né? O destino convoca o herói para poder enfrentar uma região desconhecida, né? Jung chama de designação, né? Um fator, muitas vezes, irracional, e que traçado pelo destino, que faz com que o herói se confronta com essa questão, né? Com esse chamado né? De poder começar a fazer essa caminhada, né? A gente pode chamar de vocação, de poder se emancipar da massa coletiva, né? E seguir seu próprio caminho, escutar sua voz íntima, né? Que tem a ver com a teoria do fruto do carvalho, do Hillman,
A gente poder realmente ouvir um chamado, né? E nesse processo aí, ele tem que atravessar esse portal aí, o limiar entre conhecido e desconhecido, aonde vai experimentar depois a morte simbólica. E aí tem todo esse processo que tu falou, das provas e dos auxílios que vai receber, que é a segunda fase do processo, que é a iniciação, né? Então, E nesse ponto... na iniciação... Perdão. Por exemplo, ele vai sempre ser ajudado nesse processo, vai chegar um ponto que ele vai estar aberto para talvez receber. Psicologicamente, esse mentor, quem seria para nós, psicologicamente? Quem seria esse mentor que eventualmente vai levá-lo à revelação, à transformação, à atonement e tudo? O próprio self. O self seria o mentor? O próprio self seria o mentor, porque ele está por trás disso, né? Ele está torcendo por esse ego, né? Mas o ego nem sempre reconhece e valoriza depois disso, né? Mas por trás do ego está o self. Então, o grande regente ali, o mentor, o iniciador, é o próprio self. Tá? Mas que pode ser projetado em figuras de pessoas na tua vida, ou de situações sincronísticas. E tem vários processos onde isso está representado de alguma maneira na vida da pessoa, né, Silvia? Né? Então, isso vai se dar nesse jogo todo, né? Então, de uma certa maneira, nesse processo de prova e de auxílio, ocorre todo um processo de dissolução, transcendência ou transmutação da imagem do nosso passado pessoal, porque justamente a iniciação é para a gente reconhecer uma natureza mais profunda, né? Então, a aprovação não deixa de ser um aprofundamento do problema no primeiro limiar, né? E trazer a questão central, né? Que está em jogo, onde o ego pode... Até que ponto o ego pode se entregar à morte, né? E vencer a morte, mesmo se entregando a ela. Então, envolve todos os processos de lidar com a sombra, a luta do herói com o dragão, salvar a princesa, que pode ser a representação da nossa ânima, ou liberar uma energia aprisionada dentro de nós, alcançar a bênção, né? Quando a gente consegue realmente superar nossa ignorância e ter uma transformação através dessa consciência de self. Então, todo esse processo vai acontecendo de várias maneiras possíveis. Em que ponto a gente... desculpe estar perguntando tanto, mas em que ponto, por exemplo, porque ele encontra também, não só para salvar a princesa, mas tem sempre o encontro com a Hag, eu não sei se eles chamam de bruxa em português, a pessoa que é feia, que é toda deformada. Sempre tem um desafio, né, Silvia? Sempre tem desafio, né? Pode ser um dragão, pode ser a bruxa, uma tarefa, né, terrível, onde tem os perigos. Sempre tem um desafio, porque a vida tem um desafio. E esse desafio, tanto os empecilhos e dificuldades fora, como também os empecilhos e dificuldades dentro de nós, né? A nossa sombra, os nossos equívocos, o passado, padrões que tem que ser superado. Então, esse é um processo que está dentro e fora de cada um de nós, né? Não podia ser mais claro. Muito obrigada. Thank you so much. E aí tem a terceira fase do herói, que é o retorno, né? Terminada a busca do herói, né? Ele tem que retornar com aquilo que ele conquistou como transmutador da vida, né? Então, daí o círculo se completa, chama de monomito, né? A norma do monomito, que requer que o herói inicie, agora está na hora de trazer o símbolo da sabedoria, né? Como o velocino de ouro, ou a princesa adormecida, ou voltar ao reino humano, aonde ele pode alcançar uma nova fase, e servir a comunidade, a nação, o planeta. Porque recusar isso é viver isolado. Existe uma crise no final do percurso que revela que toda essa excursão que o herói fez
até a conquista do ego, não passou de um prelúdio. Então, o herói tem que fazer esse retorno do reino místico à terra cotidiana, porque é justamente compreender que a fonte dele é uma fonte maior, né? E poder daí realizar e servir essa fonte maior, né? Então, e de uma certa maneira fazer valer tudo aquilo que a gente aprendeu, né? E enfrentar a própria sociedade, né? Que ameaça o ego, né? E redimir assim a própria vida, né? Então, essa volta, a gente poder aceitar a nossa realidade depois de ter passado por uma experiência de completude. Então, o herói que retorna a completar a sua aventura deve sobreviver a esse impacto, né? Aí tem essa reatualização do mito na própria vida, né? De uma certa maneira, isso envolve também as etapas da vida, aonde de uma certa maneira passar pela meia-idade em direção à velhice leva o homem a relativizar as coisas, a viver certos vazios e poder de uma maneira repensar a sua vida, aonde o ego muitas vezes tem que voltar para trás, refletir naquilo que ele já conquistou e restabelecer a partir disso uma relação com o self em favor da sua maturidade psicológica, né? Então, tudo isso faz parte também dessa caminhada nossa, tá? E nesse processo ele tem que ajudar toda... outros também, não é? Porque, por exemplo, depois que ele tem a revelação que ele se transforma, é que ele paga. Seria isso, em questão de servir aos outros. Com Porque certeza. você também não jorneia sozinho, você vai encontrando. Seria isso? Isso mesmo, com certeza, né? A Vanessa colocando aqui se o Star Wars é um bom exemplo também da Jornada do Herói. Sim, o Star Wars é justamente um filme baseado em toda a estrutura da Jornada do Herói. Aliás, todos os filmes hollywoodianos depois, para fazerem sucesso, eles têm um esquema de narrativa do filme que é baseado justamente na jornada heróica. Então, esse é um padrão que o Hollywood usa porque sabe que isso mexe com as pessoas e isso vai mobilizar o imaginário, as emoções, e aí o filme tem mais chance de ter sucesso, né? Então, eles não fazem as coisas também de graça, né? Essa jornada do herói é bem interessante, que a gente vê bem isso em Harry Potter. Não tanto nos filmes, mas no livro, pelas sequências que passa do aprendizado da jornada do herói. Porque, em realidade, esse processo é de grande sofrimento para ele. Ele tem que ir se lapidando. Até a filiação dele, né, Silvia? O Harry Potter, né? Quem é o pai dele ali no início, ele é criado, né, com os parentes. Então, realmente, toda a trajetória, o livro e o filme do Harry Potter também é baseado na saga do herói, né? E aí que tá, toda a trajetória do herói deve ser organizada pela experiência consciente, onde o elemento fundamental não deixa de ser o amor. Porque somente pelo amor se consegue a diferenciação necessária para fazer nascer o homem integral, né? E aí, de uma certa maneira, de um lado, né? Então, essa jornada heróica, a gente tem que voltar e servir a humanidade ou trazer alguma coisa de útil, né? Tem a ver com isso. E, de uma certa maneira, todo o perigo também que vai ter justamente a híbris, né? Que esse arrastamento da híbris é quase inevitável. Então, quando o herói, movido pelas suas forças arquetípicas, começa a buscar sua origem divina, se agita nele, né? Está latente nele. Então, nesse movimento, nessa busca, a personalidade consciente, que é o ego, acredita que as qualidades transcendentes pertencem ao ego. Isso é o perigo, né? Só que o ego é o próprio elemento divino, né? Que é daí a identificação com a inflação, né? O ego onipotente. E se ele se identifica daí com essas forças arquetípicas, ele derrapa para os excessos e se sucumbe nas provas espirituais que precisa passar, que todos nós
maneira vamos passar de um jeito ou de outra, de uma maneira mais intensa ou não, dependendo do processo de cada um, né? Então, de uma certa maneira, tem a ver também com nossas paixões, com os vícios, que são muitas vezes os hábitos de outras vidas que a gente traz, né? E que são apelos para nos desviar da nossa trajetória, né? De cair de novo no mesmo equívoco. E isso exige do herói a sabedoria de poder distinguir, saber esperar, de poder avaliar, de poder sacrificar algumas coisas, de poder não se identificar com essas imagens primordiais, né? E onde entra toda a questão da sombra, né, gente? A sombra tem um papel fundamental nessa jornada heróica, porque, de uma certa maneira, ela confronta o ego. Ele é uma forma de despertar a consciência, né? Retirando do ego uma necessidade de identificação e inconsciência. Então, a sombra faz um momento de equilíbrio com a persona e com o ego, né? Então, e não há como gerar um despertamento em relação com a sombra sem o amor, sem a lucidez do amor, né? Ou então o ego, identificado com os valores do Evangelho de Jesus, né? Realiza a jornada heróica e torna-se o self, a si mesmo. Então, por isso que todo esse processo exige um diálogo de amor também conosco mesmo. Amar a si mesmo, de um lado, a responsabilidade, e, de outro lado, o auto-amor, né, que Joana de Anjos várias vezes nos traz. Mariana? Que vocês estavam falando aí, dando exemplos, tem uma palestra da Iris, que está na Mergs, e ela dá como exemplo o Pinóquio, como herói, né? Também passando por todo esse processo que ele queria ser um menino, boneco de madeira, e aí ele vai encontrando a sombra dele, passando pelos conflitos dele, as dificuldades, ele, como é que se fala? Rompe com o pai, né? E interessante, quem quiser está lá no site da Mergs. Tem vários, né, tipos de herói, né? Se a gente for ver assim, o herói trágico, Édipo, é diferente de Ulisses, né? Que é um herói que é regido por Hércules, da astúcia de Ulisses, né? Enquanto que o herói Édipo é regido por Apolo, né? Dessa busca obstinada da verdade, né? Então, de uma certa maneira, a jornada heróica ela tem vários padrões também, né? De dinâmicas que pode acontecer, né? Então, e aí alguém, até a Ana Paula, fala assim sobre Siddhartha, né? Se existe o anti-herói, sim, existe o anti-herói, o herói negativo, né? O anti-herói. Depende da ótica desse anti-herói, que ela está citando aqui o Siddhartha, o Buda, por ter deixado o luxo e o conforto, exemplo de uma jornada heróica ou anti-heróica. É o exemplo de uma jornada heróica, mas que ele assume a posição, muitas vezes, anti-heróica, no sentido de romper com aquela imagem heróica da consciência coletiva. Então, a gente vai ver no anti-herói, tanto o anti-herói positivo, né? Se a gente for pegar assim, a figura do Coringa no Batman, né? O último Coringa, né? Que ele é um cara indignado, que se sente rejeitado pela sociedade, então ele está no anti-herói, mas, de uma certa maneira, ele está falando dessa sombra coletiva, né? Que reprime, né, e desumaniza o outro, né? Então, de uma certa maneira, o Coringa representa uma força dionisíaca, né, que vem de uma maneira negativa, que vem com fúria, né? Ele mata ali e ele é muito emocional, mas, ao mesmo tempo, ele é um aspecto nosso ou da sociedade, enquanto projeção das minorias, de todas as pessoas que são rejeitadas, desqualificadas na nossa sociedade. Então, o anti-herói, ele pode ser tanto uma figura também positiva como negativa, né? E a Silva está trazendo aqui o exemplo do herói que tenha falhado, que seria o Judas Iscariotes, né? O Judas como realmente, né, uma derrota, né? Que ele se identificou com a consciência coletiva, ele tinha essa fantasia de
de um herói revolucionário, né? Mas que compactuava com o jogo político e os valores da época. Diferente da proposta de Jesus, não queria nenhum tipo de relação com os valores coletivos, né? E ele acha que devia fazer um movimento dentro daquilo que ele, na consciência dele, acreditava ser o melhor. Ele se perde nisso, né? E depois isso acaba, ele cai em si, né? Mas ele não suporta e comete suicídio, onde ele vai se redimir depois como Joana d'Arc, né? Que também é uma história heróica, né? A história dela, né? Que é a reencarnação do próprio Judas, onde ele tem que redimir, e aí ele é traído, né? Daí ele é traído, tem toda uma história bonita que a gente não vai se ocupar aqui, mas que também é interessante, né, gente? Muito bem, vamos em frente. Então, de uma certa maneira, né? O que a gente tem aí, que a gente está vendo aí em relação a tudo isso, né? É todo um movimento que vê que a consciência isolada, ela, da sua realidade espiritual, o self, ela nunca é capaz de realizar essa tarefa sozinha. Então, a desconexão entre o ego e o self leva a essa compensação hipnótica dos conteúdos inconscientes que geram a inflação. De uma certa maneira, é o ego querer se apropriar do self por ele mesmo, projetando isso no mundo, em vez de uma conexão realmente verdadeira com o self. Então, a integração com a totalidade alcançada sempre com o auxílio do self. E nessa... o self é o lado imortal do herói, né? Esse contato com o self e a ajuda que ele nos proporciona é vital, né? É vital. Porque, de uma certa maneira, ajuda a gente a vencer nossas fragilidades e ter a fé, a força suficiente, né, para poder ir adiante em favor desse movimento, né, de abertura espiritual e de uma certa maneira, uma conquista superior que muitas vezes exige abrir mão do controle, abrir mão da nossa onipotência e reconhecendo a nossa pequenez espiritual. Esse agente heróico representa essas duas coisas, né? O herói. A iniciação, que representa a morte, que abrir mão do controle, e a força de lutar sempre, para vencer e conseguir alcançar o que eu almejo, né? Eu sou ali. Só voltando um pouquinho só atrás, Gelson, aqui tem duas coisas. Aqui, psicologicamente, a luta do herói com o dragão significa dominar o medo, né? Mas observar que não é deixar de ter medo, sim dominá-lo. Quer dizer, o medo, ele faz parte, acho que, de nós, né? Por enquanto, nessa vida, não é verdade? Agora, aqui, sempre que nos deparamos com o novo, o ego faz uma interpretação de ameaça, caos desconhecidos na página 90. E estranho, ou seja, é perigoso e devemos evitar. Gostaria que você desse um exemplo disso. E depois também vou perguntar sobre a possibilidade, porque Jesus já era o si mesmo, né? Ele já era. Mas nós ainda temos muito, né, para caminhar. Existe condição de nós, na etapa que estamos aqui na Terra, de queimar etapas? Por exemplo, eu lembrei do exemplo da pessoa pessoa muito pobrezinha, aquele menininho, aquela menininha, lutando com aquela vontade na vida, coisa e tal, e se consegue fazer a faculdade, tudo com sacrifício. Isso é um tipo de queimar etapa? Eu preciso saber ou se é só mesmo a própria vida e ele tem que passar por aquilo. Assim, o medo realmente é um sentimento universal, todo sente, né? É uma emoção primária do ser humano e necessário à proteção e perpetuação da espécie. Então, de uma certa maneira, é um elemento que nos mantém vivos, né? Frente ao perigo. Só que, de uma certa maneira, eu não vou entrar na psicologia do medo agora, né? A questão toda é o medo do medo, né? É crença do medo, é o perigo. Então, de uma certa maneira, a gente tem que
lidar com o medo. Um dos medos mais básicos é o medo do desconhecido. Tudo que é desconhecido gera um certo receio. A gente, neuroticamente, a gente já está acostumado com a nossa caminhada, mesmo que seja sofrido, porque é difícil mudar, né, gente? Mesmo que é um caminho que é sofrido, é um caminho que a gente já sabe. Depois que a gente aprende o caminho, depois que a água criou seu leito do rio, a tendência dela é sempre seguir o mesmo caminho. Para poder desviar esse leito do rio e criar novos caminhos, tem que ser um esforço muito grande, né? Porque a gente acaba aquilo que Freud falou, uma tendência, um padrão de repetição de comportamento, né? Então, tudo que é novo assusta um pouco, né? Assusta porque a gente não acredita, assusta porque a gente não tem controle, assusta porque a gente não sabe o que vai abrir mão de algo que é seguro, em algo que a gente não sabe o que é, assusta porque a gente não sabe se tem capacidade também de chegar até lá. Então, por uma série de coisas, o mundo desconhecido nos assusta, né? E claro que não se queima etapas, né, o Sully? A gente pode superar muito, né? Mas a superação é fruto também de recursos, de elementos que a gente traz dentro de nós e que se dá justamente nesse movimento próprio que a vida impõe, de acordo com as condições de cada pessoa, seja as condições mais arbitrárias e difíceis, seja as condições facilitadas para a gente poder realizar o nosso projeto reencarnatório. Mas não se queime. Débora? Gelson, isso que você estava falando agora da gente sempre estar repetindo, né, o conhecido, tem a ver com isso que a Joana fala de identificação inconsciente, que lá no item 7, né, na página 95, quando ela vai falar sobre a busca da identidade, né, aí ela vai falar sobre isso, né, assim, desses inimigos, né, que são esses conteúdos familiares, que até é bem interessante essa comparação que ela fala, né, que familiar não são só, né, as pessoas, mas os pensamentos, as nossas crenças. E ela fala sobre essa questão de dissolver, né, assim, essas identificações devem ser dissolvidas, pois um dos pré-requisitos da individuação é a consciência de uma separação radical. Aí eu tipo, botei uma questãozinha aqui também, e aí segue, né, ela fala assim, os pais e a família são os mais frequentes objetos de identificação inconsciente. Eu fiquei me perguntando, né, como que acontece essa identificação inconsciente? Tem a ver com isso, estava explicando, tipo, a gente aprendeu tanto que vai num nível que chega a ser inconsciente, é isso, Gelson, se você puder aqui. Depois, mais adiante, ela vai citar, né, uma parte aqui, deixa eu ver se eu acho, aqui bem... Ela vai justamente citar essa questão, dizendo que ela cita o Miller, não, o Stem, diz assim, toda pessoa enfrenta primeiro a si mesma, mesmo quando tem problema com outra. De uma certa maneira, essas identificações inconscientes, mesmo em relação ao pai e mãe, está ligado com as tendências que a gente está de outras vidas, né? Então, de uma certa maneira, mesmo que de uma certa forma a gente tem que romper com a infância, e romper com identificações inconscientes que estão ali através da relação que essa criança está fazendo com os pais, né? E que envolve essa de ser amado e toda a dinâmica que está em jogo nessa dinâmica familiar, né? Onde eu vou aprendendo a reconhecer certos valores, certas tendências, um certo jogo, né, na educação dos pais, mas junto com isso tem sempre também a natureza do espírito permeando esse processo, né? Então a gente pode dizer que essa direção inconsciente parte dos padrões familiares, mas remonta, né, ecoa dentro da natureza de cada um de nós. Bem,
Então, todo esse processo, né, que envolve esse jogo do ego entre coragem, superação e, ao mesmo tempo, derrota, abrir mão do controle, né, faz parte da jornada do ego, né, faz parte dessa caminhada. E aí toda a questão, muitas vezes, né, que ele vai precisar abrir mão de certos padrões dele, né? Seja padrões de pensamento, racional, a questão de quando a gente pode confiar no fluxo energético da vida, como se fosse realmente um movimento divino. Então, a gente tem que aprender a discriminar essa tarefa de poder lutar e, ao mesmo tempo, seguir a direção do self, onde a intuição, né, faz parte desse movimento também. Ou seja, isso envolve certa sensibilidade do espírito, né, de se abrir para o divino e poder perceber também, além do desejo do ego e do mundo, qual é realmente o seu caminho, né? Mas a gente não pode esperar, né, que o inconsciente resolva os problemas, que a gente vai ter todos os sinais, né, da vida, né? Há que estabelecer um diálogo interno, onde a criatividade do ego e a responsabilidade também é fundamental, né? Então, tudo isso tem em jogo aí nessa caminhada, que é a caminhada de cada um de nós também, enquanto em processo de individuação, né? Então, isso... e por isso que Joana vai falar justamente da importância primordial da intuição nesse processo de realização espiritual, né? Então, e no final da jornada, né, gente, ocorre então esse encontro amoroso entre o ego com a energia oposta, né, que é a ânima ou o seu ânimos, né? Esse par de opostos, o ego com sua contraparte sexual, né, ou sua natureza oposta, que nessa jornada há esse casamento místico, esse casamento dos opostos, quando a alma experimenta daí, então, essa sensação de conexão profunda, de plenitude, que nos leva ao self, né? Porque a ânima e o ânimos, eles são para Jung os guias para chegar ao self, né? Então, a gente tem que fazer esse casamento interno com o nosso outro lado, que a gente possa realmente chegar a essa noção de totalidade e chegar à realização, então, do próprio self, né? Da própria essência de cada um de nós, enquanto ser. Tá? Muito bem. Então, a gente fez todo o movimento geral hoje, né, da jornada heróica. Pegamos alguns pontos aqui do livro, né, algumas etapas dessa jornada heróica que vocês falaram, né? E eu gostaria, daí, semana que vem, continuar esse item, porque tem, né, o mendigo interno, tem o traidor traído, e tem a soma do poder, enquanto com a sombra, tal, né? Mas tem um elemento que eu acho muito importante, que é o item 12, temperando a vida, o sal. Eu queria falar semana que vem um pouquinho mais sobre a psicologia do sal. Eu acho que é um símbolo importante, e trabalhar, então, um pouquinho essa ideia do sal, já que está lá, né, no Evangelho, que nós somos o sal da terra. Vou explorar um pouquinho mais essa simbologia do sal, tá bom? Ok.